Olá, muito boa tarde. Começando mais um Radar aqui pela TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos juntos novamente, veja só. E no programa de hoje, seguimos com a promoção que leva os amigos do Radar de graça para o show do Grave Digger, que acontece nesta quinta lá no Porão. E tem lançamento pintando por aqui. É o DVD 3 vezes Rock, com replicantes, identidade e acústicos e valvulados rodando em primeira mão. Também seguimos falando sobre a mobilização que aconteceu neste final de semana em Porto Alegre, que trouxe para a discussão as questões do machismo diário, que sim, existe e é praticado a todo momento por quase todo mundo. Para ajudar a pensar nesse tema, trouxemos para o programa um texto publicado no site de comportamento masculino, Papo de Homem, escrito pela fotógrafa Cláudia Regina, com o seguinte título: Como se sente uma mulher? Veja aí. O privilégio é invisível. Para o homem, só é possível ver o privilégio se houver empatia. Tente imaginar um mundo onde por 5.000 anos todos os homens foram subjugados, violentados, assassinados, podados, controlados. Tente imaginar um mundo onde por 5.000 anos só mulheres foram cientistas, físicas, chefes de polícia, matemáticas, astronautas, médicas, advogadas, atrizes, generais. Tente imaginar um mundo onde por 5.000 anos nenhum representante do seu gênero esteve em destaque na televisão, no teatro, no cinema, nas artes. Na escola você aprende sobre a história feita pelas mulheres, a ciência feita pelas mulheres, o mundo feito pelas mulheres. É verdade. Hoje a vida é muito melhor, principalmente para uma mulher ocidental como eu. Mas mesmo sendo uma mulher livre e bem-sucedida, vivendo em uma metrópole ocidental, ainda sinto na pele as consequências desses 5.000 anos de opressão. Eu, mulher branca, hétero, classe média. A negra sofre mais do que eu. A pobre sofre mais do que eu. A oriental sofre mais do que eu. Mas todas nós sofremos do mesmo mal. Nenhum país do mundo trata suas mulheres tão bem quanto seus homens. Nenhum. Nem a Suécia, nem a Holanda, nem a Islândia. Em todo o mundo civilizado sofremos violência. Temos menos acesso à educação, ao trabalho ou à política. Bom, super pertinente a gente falar nesse momento, apresentar esse texto, que foi publicado no site de comportamento masculino e teve mais de 600.000 visualizações e mais de 3.000 comentários, tanto que o site teve que desativá-los e principalmente moderá-los. A Maria Fernanda e a Cissa, que estão aqui comigo, são da organização da Marcha das Vadias aqui em Porto Alegre e nós estamos aqui justamente para a gente conversar sobre isso. E deu para sentir um pouco no texto e nessa história toda como esse sexismo já está, é um conceito comum que muitos dos comentários foram retirados do ar, porque são comentários ofensivos. E como muitas dessas pessoas, às vezes até desses homens, ofendem sem saber, né? E às vezes algumas mulheres também reproduzem alguns discursos, porque a gente vive numa sociedade que é pura e simplesmente machista, né? Assim, a gente vê que muitos comentários, muitas coisas são naturalizadas, então as pessoas às vezes fazem os comentários e não se dão conta da gravidade dos comentários que elas estão fazendo. A gente teve ano passado, na véspera da marcha, uma grande polêmica que foram a crítica aos humoristas que fazem piadas machistas e que dizem: ah, não, é só uma piadinha e tal. Até teve um humorista que fez a piada aquela, né, de que mulher feia que é estuprada tem que agradecer o estuprador. Né? Então as pessoas falam umas barbaridades dessas e não se dão conta de que elas estão falando absurdos, porque a nossa sociedade é machista. E mesmo nós que somos organizadoras da marcha, mesmo as pessoas que fazem a crítica à sociedade, elas têm traços do machismo, né? Porque a gente está nessa sociedade. Então. A gente viu a importância da marcha no sentido de que ela pode dar para trazer no debate, né, em função da marcha, alguns assuntos que estão dados como normais, né, na sociedade, mas a gente pode ver que com a marcha esses debates novamente surgem, né? Por exemplo, como no ano passado
tinha uma menina, né, que estava com um cartaz mostrando que a depilação, na verdade, é uma escolha. E só esse simples fato, assim, já gerou muita discussão, né? Daí a gente vê homens com barba na cara e dizer, isso é porquice, né? Isso é falta de higiene. Então a gente avalia que a importância da marcha é poder trazer assuntos que a gente acha que estão superados, mas na verdade não estão, né? E são negados, né? E quando a gente... Eu acho que uma das coisas mais interessantes das redes de relacionamento e os sites é que as pessoas falam, escrevem muito rápido e elas não param muitas vezes para pensar. E quando tu faz essa coisa de maneira automática, aflora todo tipo de preconceito, todo tipo de E vou te dizer assim, eu né? trabalho com internet e a grande vantagem da internet para as pessoas é que a internet te garante o anonimato. Então, às vezes, não são pessoas que também não têm consciência do que estão falando, são pessoas que têm consciência do que estão falando, mas que não falariam isso ao vivo. Então, a gente vê muito no Facebook pessoas que têm perfis fake, que a gente chama, né? E que postam os comentários assim que certamente aquela pessoa ao vivo e a cores aqui não falaria. Né? Na internet também tem isso. Às vezes rola muita polêmica, rola muita violência pela questão do anonimato que a internet te garante. Bom, segunda edição da marcha aqui em Porto Alegre, como foi essa relação com o público que estava no parque, que diferente do ano passado para cá, aumenta o número de simpatizantes e as pessoas já começam a ter um entendimento melhor do porquê que vocês estão marchando? Na verdade é a terceira edição da marcha, só que a primeira edição da marcha aconteceu no ano em que a marcha surgiu, né? E foi junto com a Marcha da Liberdade, então teve pouca visibilidade. Então, digamos assim, na primeira edição tiveram 200 pessoas, 300 pessoas, na segunda edição tiveram 2.000 pessoas, e nessa edição, eu não sei qual é a estimativa que a polícia tem, mas nós temos a estimativa que tenham tido mais de 4.000 pessoas no BRIC na Redenção durante a marcha. A gente vê que a marcha ela tem uma característica que é diferenciada dos outros atos. Como ela tem a questão da brincadeira e da roupa, e as pessoas têm a liberdade de ir para lá, cada uma com a sua reivindicação, tu vê pessoas de diferentes faixas etárias, tu vê pessoas de classes sociais diferentes, vê família com a criança. Então, as pessoas, aos poucos, estão se sentindo confortáveis para participar da marcha e fazer as suas reivindicações. Né? E, claro, a marcha chama atenção, conscientiza mais, mas como é um movimento muito tranquilo e que tem essa liberdade de participação, eu posso ir para lá sem blusa, mas eu também posso ir para lá com a minha filha, que inclusive participou da marcha, com toda a tranquilidade, as pessoas estão se sentindo confortáveis a participar. E agregando cada vez mais pessoas diferentes, de orientações sexuais diferentes, de orientações políticas diferentes, porque na realidade é uma questão que engloba, é muito maior que isso tudo. E está cada vez mais trazendo homens também, numa ideia de que como alguns homens ser feminista não deixa de ser homem por acreditar que a mulher tem o direito igual, né? Tem muito disso. Que na verdade assim o debate que a gente tenta colocar é em relação ao machismo, né? Então o nosso inimigo ele não é o homem, né? Ele é o machismo. Então infelizmente isso acaba acontecendo também com mulheres. Mas a participação dos homens foi fundamental no sentido de pensar numa outra sociedade onde os homens também sintam que o machismo acaba prejudicando eles no momento em que o homem, por exemplo, não pode demonstrar atitudes mais carinhosas, mais sentimentais, que de alguma forma restringem ele, né? Então, o que a gente acredita é numa sociedade sem sexismo, onde tanto o homem quanto a mulher possam demonstrar os seus afetos, as suas questões ligadas à sexualidade de maneira livre, né, e sem estereótipos que acabam restringindo e tendo como consequência a opressão, né? E uma opressão, só para a gente ir caminhando para o final, uma opressão que eu acho que é bem nítida, que é sempre tentar, que está sendo em discussão, tentando que seja banida, é uma opressão capitalista de publicitária que dá um modelo e quem não se encaixa, cada um tem o direito de ter o corpo da maneira que ele bem entende, né? Acho que isso é importante também, né? A gente tem que entender que é uma questão social ampla, né? O machismo, o patriarcado, o sexismo, eles são reflexos da sociedade que a gente vive e que tem interesse em diferenciar. Tem interesse em diferenciar pessoas negras de pessoas brancas, tem interesse em diferenciar os índios dos brancos, tem interesse em diferenciar as mulheres dos homens, tem interesse em diferenciar os pobres dos ricos, né? Mas na marcha a gente vê e é muito interessante que as pessoas se unem por isso, as pessoas já enxergam isso e conseguem enxergar esse corte social, né?
né? Foi muito interessante, se as pessoas olharem os cartazes da marcha, via muito claro isso, assim. Olha, eu não sou um produto, né? Eu quero ter o meu corpo do jeito que eu bem entender, né? Eu não preciso do meu corpo ser um instrumento de venda, né? Então, eu achei bem interessante isso, assim, o nível de consciência das pessoas que participaram da marcha. Excelente, eu queria agradecer a participação de vocês, queria parabenizar vocês também por manter essa marcha acontecendo aqui em Porto Alegre, certo? E olha só... Queria fazer um convite, posso? Rapidamente. A ideia é que a marcha aconteça ao longo de todo o ano, mesmo que o evento seja um só por ano. Então, nós temos agora no dia 9, na Ocupação Urbana Utopia e Luta, uma reunião já para entender melhor como foi a marcha passada e para organizar já a próxima, às 19 horas, desculpa. Então, tá todo mundo convidado que queira construir a marcha a aparecer lá. Nos Altos da Borges. Nos ali. Altos da Borges. Beleza, então vamos para um lançamento agora, mas que tem a ver com a parada que a gente falou aqui, que só a gente vai o gancho, olha só. O DVD 3 vezes Rock apresenta bandas de diferentes estilos e gerações do rock Galdério. Os vídeos foram gravados durante um show na Opinião, onde se apresentaram Identidade, Acústicos e Valvulados e também Os Replicantes, uma das bandas mais representativas do punk gaúcho, que depois de mais de 2 décadas de atuação, colocou nos vocais uma menina, a Júlia Bart. Uma atitude, como eu falei, que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de conversar. Confere aí, então Os Replicantes com a música De Sul a Norte, e depois do intervalo tem mais radar. O projeto Mandinho é uma criação do músico e professor Leandro Maia. Tudo começou com um disco em homenagem a seu filho, o Gonzalo, que teve a participação de vários músicos. O CD acabou virando aplicativo e no processo de preparação do show, a companhia de teatro de bonecos Gente Falante também se juntou ao projeto. Dá uma olhada na matéria e fica sabendo como foram as etapas de produção desse trabalho musical e transmediático. Inspirado no universo infantil, o músico e professor Leandro Maia lança o seu mais novo trabalho, Mandinho. O próprio Mandinho é inspiração, porque Mandinho quer dizer criança pequena.
em Pelotês, quando passeava com o meu filho, o meu Mandinho, e não sabia que assim que se chamava Mandinho, as pessoas me perguntavam, e o Mandinho como é que tá? E eu, como assim Mandinho? O Gonçalo, teu filho. Ah, tá bem, obrigado. Ah, merece. Então é uma expressão muito típica de Pelotas, assim. A inspiração do Mandinho, que é um disco infantil, não só sobre a infância, mas sobre o universo infantil, o imaginário infantil. Ele é um disco, ele também é um disco virtual, também um aplicativo, e está se transformando, já é um espetáculo de bonecos e formas animadas. O disco acabou virando um projeto mais amplo e conta com a participação de profissionais que são amigos do músico. O Leandro me ligou e disse, tá a fim de fazer uma ilustração para o CD, não sei o quê, e eu sempre gostei das músicas do Leandro, a gente é amigo há muito tempo, e eu quero fazer, até porque esse universo entre o infantil e o adulto é bem o meu universo de desenho, assim, existe um colorido todo infantil, mas as formas são um pouco adultas, uma linguagem um pouco melancólica, então quem conhece meu trabalho, ele transita entre esse infantil e o adulto, é mais ou menos como essa música e esse CD do Leandro aí. Fora a amizade dos artistas, coincidências e identificações têm contribuído para o desenvolvimento do projeto Mandinho. Rodrigo conta que recém tinha sido pai quando recebeu o convite. Eu acho que eu fiz poucos CDs, assim, poucas ilustrações para CDs, esse foi o que eu mais gostei, eu acho justamente por esse meu momento de vida, assim. Eu coloquei bem, a história que tem no CD é bem a história que eu estou vivendo também. Para esse projeto, as coisas estão fluindo de uma forma maravilhosa, é uma grande brincadeira. Principalmente porque o desenho, o traço do Rodrigo, ele já tem uma assimetria, que é o que a gente mais gosta no teatro de animação, né? Que diz o grande mestre, que eu aprendi com ele, que a expressividade no teatro, ela surge a partir da assimetria, né? Então, já foi um ponto fundamental para a gente ter umas figuras esquisitas, muito interessantes, assim, que chamassem a atenção de imediato. Então, um prato cheio, foi um casamento perfeito. A companhia Gente Falante tem 20 anos de experiência com bonecos e no espetáculo ao vivo de Mandinho, eles pretendem usar 4 atores desenvolvendo diferentes técnicas de manipulação. A gente começou, já vai fazer uns 2 meses, porque a gente vai parando, olha a escultura, olha o desenho, né? Porque a gente acabou adorando fazer as esculturas através das gravuras, né? Muito lindas. Então, não faz tão rápido porque a gente vai também curtindo o que a gente está fazendo, né? Também não é uma máquina, né? A gente tem que estar se apropriando bem, assim. E ele vai mudando, assim, aos poucos, né? Também. Essa parceria com esse projeto Mandinho, o fato do Leandro ter nos chamado para participar desse projeto, para nós foi uma honra. E vai ser tá sendo desde já um grande divertimento. O disco conta com cerca de 20 instrumentistas. Foi gravado em 4 lugares diferentes, em mais de 10 estúdios diferentes. Em Pelotas, também em Porto Alegre, em São Paulo, onde foi também mixado e masterizado, e também na Costa Rica, com uma das canções gravada em espanhol, feita à distância. A única música do disco que não é minha, uma canção de um compositor costarricense, grande compositor chamado Max Goldenberg. É realmente um trabalho de grupo. Ele foi passando um pouco dessa música para cada um de nós que está participando desse projeto. Com a música mesmo. Assim, a música a gente pode escutar sozinho, mas se tem alguém perto, a gente vai sendo contaminado por essa música, né? E esse processo de criação foi mais ou menos assim. Eu sinto que ele está indo assim. Cada vez essa contaminação está indo assim. Ele me contaminou com a música, eu fiz os desenhos e daí estou contaminando com o pessoal dos bonecos. E cada um deixou um pouco de si dentro do trabalho do outro também. Isso é que é bacana. O disco Mandinho de Leandro Maia também está disponível em aplicativo. Nele é possível acessar todo o conteúdo do CD, além das versões das músicas em karaokê, com a opção das crianças gravarem suas vozes nele. De Cacunda eu vejo um mundo na cacunda do meu pai. De Cacunda vem, de Cacunda vai. De Cacunda eu vejo um mundo na cacunda do meu bem. Foi muito fácil de fazer e a ideia já estava pronta. Eu basicamente ajudei ele a
traduzir a parte artística, ou a visão artística dele para uma visão mais adaptada ao cenário tablet ou um celular. É bacana ver assim a interação das crianças. Hoje é muito fácil, né? Eu já sou de uma época que já existia tecnologia e tal bastante, mas as crianças hoje já nascem com tablet, com celular, mexendo, então folheando o encarte lá, tocando as músicas, ouvindo a voz dela gravada, bem bacana a sensação assim de ter feito e ter participado do projeto. O projeto Mandinho pode ser um CD, um aplicativo, ilustração, projeção de vídeos, manipulação de bonecos. Mas antes de tudo é uma grande homenagem e uma declaração de amor dos pais artistas Leandro Maia e Maria Valkenbach para seu primogênito. O Mandinho é um disco que eu fiz para o meu filho Gonçalo, né? Fiz com ele e fiz para ele, né? E por isso que esse disco foi feito com tanto carinho. Nada a temer, a não ser o neném chorar, né? Por exemplo, uma das canções, o Nada a Temer, ele retrata justamente esse carinho do silêncio e o gostoso de sentir a respiração do filho quando está dormindo, né? Enfim, é um filho para um outro filho. Nada a temer a não ser meu Mandinho, assim dormindo ao lado meu. Dorme que o carinho, passarinho, é tudo teu. Nada a temer a não ser o neném chorar. Nada a temer a não ser estar. Nada a temer ou nos separar. Uma das mais importantes bandas do metal alemão estará tocando em Porto Alegre nesta quinta lá no Beco. Eu estou falando da Grave Digger, que ao lado de bandas como Halloween, renovou o som pesado na Alemanha nos anos 80. E o mais importante, se mantém nativa até hoje, né? A banda em final de carreira, que está dando uma passada por aí não. Então, para fechar o radar de hoje, um clipe da música Home at Last, do seu mais recente compacto, que é o Clash of God, lançado no ano passado, também conhecido como 2012. E nós voltamos amanhã, 6h30 da tarde. Ingressos pro Grave Digger, né? Ficou esperando até agora, né? Pois então, 3230 1530, liga, mas responde a pergunta. Qual é a nacionalidade da banda Grave Digger e tá levando ingresso para curtir esse show quinta-feira lá no Beco? Agora sim, até amanhã. Tchau, tchau.